Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Português Descomplicado. Hoje e na sequência dos vídeos anteriores, vamos a mais uma regra do acordo ortográfico. Desta feita, nós vamos falar sobre os Cs e os Ps, a sua manutenção, a sua eliminação e algumas situações particulares. Ora, o acordo ortográfico vem estabelecer aqui algumas alterações relativamente ao uso das consoantes surdas C e P. Digamos que a regra geral e aquela que poderão utilizar sempre é que sempre que não se leem, eles não se vão escrever. Há aqui uma pequena informação que convém esclarecer, ou melhor, duas informações. Uma, para quem nos está a ver a partir do Brasil, eu vou referir-me sempre aqui à pronúncia do português europeu, portanto, não vai ser igual para o português do Brasil e a segunda informação é que, quando eu me refiro ao português europeu, eu também estou aqui a falar das regras da norma culta. O que é que isto quer dizer? Estou a cingir-me à língua padrão. De região para região poderão haver variações que não foram aqui consideradas, porque estamos sempre a falar da língua padrão, ou seja, da norma daquilo que é o português bem falado e bem escrito, por assim dizer. Então, depois destas notas, vamos então ao primeiro uso. O primeiro uso está relacionado com a eliminação do C nas sequências CC, C de cedilha e CT. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Anteriormente, portanto, antes do acordo ortográfico, quando nós escrevíamos a ação, nós colocávamos AC, C de cedilha, A com tilde e um O. A partir de agora, vamos escrever a ação sem o primeiro C. E em todas estas palavras que vocês conseguem visualizar aqui, vocês vão ter a mesma situação. Só para vos dar um exemplo, com uma sequência CC, é o caso de fracionar. Reparem que em ação, fracionar, seleção, direcional, nós vamos ter situações em que, como não lemos este C, ele vai ser eliminado. O mesmo vai acontecer nestas sequências que aqui temos, desta feita na sequência CT. É o caso, por exemplo, de atividade. Reparem, em termos de pronúncia, nós não pronunciamos este C, ninguém diz actividade e por esse motivo este C é eliminado. Vamos então ao uso 2, que está relacionado com a eliminação das consoantes que não se leem nas sequências PC, PC de cedilha e PT. Aqui, no PC e PC de cedilha, voltamos novamente à mesma norma, ou seja, o que não se lê desaparece. É o caso, por exemplo, de adoção ou recepcionista. Se vocês derem conta, vão reparar que nestas palavras, e tem aqui uma lista até mais extensa, em nenhuma destas palavras este P se lê, nem quando ele está ao pé do C, nem quando ele está ao pé do C de cedilha, pelo que ele passa a escrever-se sem o P e, portanto, em todas estas sequências que vocês conseguem visualizar aqui, não vão encontrar já o P. Na sequência PT, vai acontecer exatamente a mesma coisa, ou seja, em locais onde o P não se lê, nós vamos verificar que ele vai desaparecer. Queria apenas chamar a atenção para esta última sequência, que é o perentório. Perentório não se lê, mas se vocês repararem, quando o P cai, o M passa a N. Porquê? Porque em português nós não podemos ter uma sequência do N ao pé
de um T. Se bem se recordam, há uma regra que diz que o M só pode aparecer ao pé do P e do B. Até se costuma usar uma mnemónica que atrás de um burro e de um pato vem sempre um macaco. E não esquecendo esta mnemónica, não poderíamos ter aqui o M e ele passa a N. Vai acontecer num grupo muito pequeno de palavras, mas não queria deixar de chamar a vossa atenção, porque ao cair então o P, este M vai passar a N. Situação seguinte é a manutenção, ou seja, há situações em que não se vai alterar nada. E não se altera porquê? Porque voltamos à mesma regra. Se eu leio, eu vou manter. É o caso de algumas sequências consonânticas em que eu vou fazer a manutenção. Volto a frisar, estamos sempre a falar da pronúncia culta da nossa língua, portanto, da língua padrão, da norma, e se fizer essa leitura na norma culta, nós vamos então manter. É o caso, por exemplo, de adepto, ou apto, ou núpcias. Se vocês derem conta, são palavras onde se vai manter. O mesmo com compacto, por exemplo, ou pacto. Aqui estão a ver as sequências misturadas, quer as do C, quer as do P. Em relação ao uso 4, nós vamos manter ou eliminar de forma facultativa as sequências consonânticas. O que é que quer dizer facultativo? Quer dizer que é opcional, que existem as duas hipóteses. Isto significa que, em algumas palavras, vocês podem escrever ou não com o C ou com o P. É o caso, por exemplo, aqui de aspecto ou aspecto e característica ou característica. Nestas situações vai depender da vossa pronúncia, porque o acordo permite que escrevam das duas formas. Há sempre uma pronúncia que a norma prefere, no entanto, por haver uma grande variação, nestas situações muito concretas, vocês vão poder optar pela forma que mais preferem. E cá ficamos com mais uma regra do acordo ortográfico. Espero que tenha sido esclarecedora. Sigam a página no Facebook do Português Descomplicado. Usem também o canal do YouTube. Se subscreverem quer uma quer outra, vão receber sempre as notificações e, portanto, vão poder acompanhar as evoluções do canal. Fiquem bem, fiquem seguros e até à próxima!